Recurso excepcional. Sinônimas, expressões sinônimas para designar o que? Um gênero, da qual são espécies o recurso extraordinário e o recurso especial. O extraordinário para o Supremo, o especial para o STJ. Previsão quanto ao recurso extraordinário é o artigo 102, inciso 3º da Constituição. Quanto para o STJ, nós temos a previsão do artigo 105, inciso 3º da mesma Constituição. Tá? Ambas, eu vou ter que verificar normas também no regimento interno, tanto do STF quanto do STJ, né? Regimento interno de cada um deles, também há previsão. E também no CPC, no Código de Processo Civil, nós vamos encontrar entre os artigos 541 a 543 do Código de Processo Civil. Então, já está aí, ó, previsão constitucional, regimento interno e CPC, tá? Recurso excepcional de superposição extraordinária. Então, vamos começar a enfrentar aí o artigo, a teoria geral, tá? Teoria geral do recurso especial e recurso extraordinário. A primeira, senhores, o primeiro subtópico é necessidade de esgotamento das vias recursais. Esse é o tópico. Vamos lembrar que o STJ e o STF não é uma terceira ou quarta instância, respectivamente, tá? Logo, o que eu quero dessas cortes é o quê? Uma correção, tanto uma correção no que tange a aplicação da regra de direito, lei federal e norma constitucional. Logo, senhores, para interpor para o cabimento do recurso especial e do recurso extraordinário, a necessidade de esgotamento das vias recursais. Enquanto houver um único recurso ainda possível na instância inferior, eu ainda tenho que esgotar aquela via recursal para depois interpor RE e RESP. Então, assim, por exemplo, se no acordo do julgamento da apelação houver reforma da sentença por 2-1, ainda tem que interpor o quê? Embargos infringentes. Tá? Se tiver uma decisão monocrática do relator, ainda me cabe interpor o quê? Um agravo interno. Só então poderei chegar ao STJ e ao STF. Ok? Esse requisito a gente extrai da onde? Do artigo 102 e do artigo 105, inciso 3º, tá? Quando se refere às questões decididas em única ou última instância, olha aqui, ó. Você extrai daqui, ó. As questões decididas. Ou as causas decididas. Causas decididas. Causas decididas, olha aí. Tá? Então, eu tenho que esgotar as vias recursais. Letra B. A exigência de pré-questionamento. Tudo que eu estou falando aqui vale tanto para o recurso especial quanto para o extraordinário. O que é pré-questionamento? Vamos colocar um mini conceito aí? Coloca assim. É a exigência segundo qual? A questão federal e constitucional tenha sido enfrentada
/ suscitada pelo órgão judicial ACO. Ponto. Trata-se de etapa no exame do cabimento do recurso. Trata-se de etapa no exame do cabimento do recurso. Então, para que os senhores possam entender, senhores, o que é o pré-questionamento? Exatamente a necessidade de enfrentamento da questão federal ou constitucional pela decisão recorrida. Se aquela decisão não enfrentou a questão federal, que lá no STJ, em recurso especial, eu alego que o acordo violou a norma federal, logo eu não estou diante de o quê? De uma causa decidida para efeito de interposição do recurso especial e do recurso extraordinário. Isso que eu quero que os senhores entendam. Mesma coisa quanto à questão constitucional. Se eu interponho recurso extraordinário e afirmo que o acórdão negou vigência a uma norma constitucional, embora o mesmo acórdão não tenha enfrentado a questão constitucional, logo não está presente o que? O cabimento do recurso. Porque aponta para o quê? Causa decidida, ou seja, causa enfrentada. Então vamos entender o pré-questionamento para o STJ. O senhor coloca assim, do pré-questionamento para o STJ. Vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho esse acordo que violou os artigos 128 e 460 do CPC, ok? Ou violação esses dois dispositivos legais. Ou seja, violou o princípio da congruência ou da correlação. Tá? Esses artigos foram violados, ok? Na minha ótica, o acordo negou vigência esses dois dispositivos. Só que o acordo expressamente não enfrentou esses dois dispositivos. Embora eu tenha tido cuidado de, no bojo da minha apelação, ter aberto um capítulo e colocado assim, ó, da necessidade pré-questionamento. Deu para entender? Não obstante isso, o acordo não enfrentou. Ele concorda com a sentença, mantém a sentença, mas não enfrenta frontalmente os artigos 128 e 460. Aí me cabe fazer o quê, senhores? Para, entre aspas, forçar o pré-questionamento. Apresentar embargos de declaração. Não obstante os meus embargos de declaração, o acordo continua o quê? O tribunal continua omisso e não enfrenta. Ok? Alguma dúvida tem? Tá? O tribunal continua omisso e não enfrenta. Senhores, neste caso aqui, eu teria que interpor o quê? Um recurso especial. Como fundamento no artigo 535, além do que já colocamos lá em cima, 535, inciso 2º do CPC. O que está lá no artigo 535.2 do CPC, senhores? Tá? A possibilidade de oposição de embargos de declaração diante da omissão do acórdão, ok? Então, olha lá. O só fato de eu ter apresentado os embargos de declaração não caracteriza o pré-questionamento. Surgiu o acordo omisso quanto ao quê? Quanto ao enfrentamento dessas duas normas, eu tenho que agora interpor um RESP contra este acordo, né? Com fincas no artigo 535, inciso 2º. Provido o RESP, ó, houver provimento, provido, o que vai acontecer? O STJ vai determinar que o Tribunal ACO enfrente a questão federal. Enfrentada a questão federal, senhores, só então vou poder interpor aquele meu RESP, que outrora não pude interpor, porque o tribunal não enfrentou a questão federal. Eu quero que os senhores entendam que a simples oposição de embargos de declaração não supre a exigência de pré-questionamento. Esse é o entendimento do STJ, olha aqui, STJ, súmula 211, tá? A simples oposição de embargos de declaração não satisfaz o requisito do pré-questionamento. Nossa, professor, que volta que a parte vai ter que dar então? Exatamente isso. Eu vou recapitular. Eu tenho um acordo que violou normas do Código de Processo Civil, lei federal, ok?
Na minha ótica, houve essa violação. E eu sinalizei na minha apelação, olha, em frente aos artigos tais e tais, porque o juiz de piso, na sua sentença, proferiu uma sentença extra petita. Surge acordo confirmando e nada menciona sobre o quê? Esses dois artigos, certo? Embargos de declaração. Continua omisso o tribunal, tem que interpor um RESP. Fundamento é este. A partir do momento que ele não enfrenta a questão federal, ele foi omisso, né? Viola agora o artigo 535, inciso 2. Né? RESP provido, determina-se o quê? Ao tribunal o enfrentamento da questão federal, e aí só então vou poder interpor o meu recurso especial que ficou pendente. Alguma dúvida? Tá? Agora, o STF já tem um outro posicionamento quanto ao pré-questionamento. Tá? O STF adota o chamado pré-questionamento ficto. Isso aqui já encerraram, não já? Já notaram? Então, o STF adota o chamado pré-questionamento ficto, que é aquele que considera ser realizado com a simples oposição de embargos de declaração. Então, vamos imaginar aqui, ó, que esse acordo aqui violou uma norma condicional. Tá? Aí eu posso apresentar o quê? Recurso, perdão, violou uma norma condicional. Aí, na minha ótica, só que o acordo não pré-questionou, não enfrentou. Eu apresento embargos de declaração, acordo continua omisso. Para o Supremo Tribunal Federal, pré-questionamento é ato da parte. Basta a oposição dos embargos de declaração para que ele considere pré-questionada a matéria. É o entendimento que os senhores vão encontrar na súmula 356 daquela corte. Olha aqui, súmula 356 do STF. A simples oposição de embargos de declaração considera-se pré-questionada a matéria, independentemente se o tribunal lá embaixo vai ou não enfrentar a questão constitucional. Então, uma solução muito melhor, é ou não é? Uma solução muito melhor. Ele já pode startar o recurso extraordinário, ó, e vai embora, ok? Aqui, ó. Lembrando que esse acordo aqui, ó, omisso, une-se ao primeiro, tá? E temos, fisicamente eu tenho duas folhas, mas juridicamente um acordo integra o outro, ok? Aí eu vou poder interpor o que? O meu recurso extraordinário. É um recurso que poucos senhores viram na faculdade, né? Recurso especial extraordinário. Aí a dificuldade. Parece que eu estou falando um pouco grego, né? Diversamente se eu estivesse falando da apelação, do agravo. Então, a culpa é da universidade, tá? Infelizmente. Não estou generalizando. Alguns tiveram uma boa aula de recurso especial extraordinário, isso é bobeira para você, entendeu? Mas de regra não é isso que acontece. Não, tá? Não, é a visão do STF, né? Deveria, mas não enfrentou o STF. Olha, não vou prejudicar você embaixo, eu vou aqui em cima, eu enfrento a questão constitucional, tá? Tecnicamente, mais correto é o STJ, não há nenhuma dúvida. Mas gera uma dificuldade para chegar àquela corte absurda, tá? Agora, é óbvio, né? Para esse recurso extraordinário chegar lá em cima, tem a questão da repercussão geral que falaremos mais à frente, tá bom? Entenderam o pré-questionamento? Olha, o STF adota o pré-questionamento ficto. Considera-se realizado o pré-questionamento com a simples o quê? Oposição de embargos de declaração, ok? Coloca assim, letra C, efeito devolutivo. O que vamos estudar aí é o seguinte, senhores, o que, por força do recurso especial extraordinário, pode ou não pode ser enfrentado, tá? Olha, a primeira questão envolvendo o efeito devolutivo de ambos os recursos é que veda-se o reexame de matéria probatória. Veda-se, portanto, o reexame da questão de fato. O que aquelas cortes vão verificar é se houve a correta aplicação da lei federal ou da norma constitucional.
Veda-se, portanto, o reexame da matéria de fato ou do contexto probatório, ok? Onde está isso? O senhor coloca vide súmula 7 do STJ e 279 do STF. Ok? Então, eu não posso, via esses recursos, reexaminar a matéria de prova, de modo nenhum. Essas duas súmulas valem para ambos os tribunais, tá? Aliás, eles têm o mesmo conteúdo, tá bom? Agora, uma questão importante, senhores, que pode cair na tua prova é o seguinte. O STJ vem permitindo a interposição de recurso especial apenas para... Vem permitindo a interposição de RESP para viabilizar o controle da indenização por dano moral, honorários advocatícios e imposição de astrentes. Então, o STJ vem admitindo recurso especial para o controle dessas verbas: dano moral, honorários advocatícios e astrentes. Qual é o fundamento, senhores? Então, o controle dessas verbas de que forma? O STJ, por intermédio do recurso, toda vez que entender que essas verbas foram fixadas de forma exacerbada ou irrisória, ele permite a interposição do RESP. Então, ele vem admitindo recurso especial só para o controle dos valores dessas verbas, ok? Toda vez que elas forem fixadas de forma exagerada, exacerbada ou irrisório. E qual é o fundamento, senhores? Segundo o SCJ, é vedar o enriquecimento sem causa. Isso é uma questão de direito e ele pode fazer, na visão do STJ, ok? Ele aplica o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Deu para entender, senhores? Lógico que a doutrina cai em cima. Fala, não, olha, peraí. Para você revisar o valor do dano moral, você vai ter que revisar o contexto probatório, não é isso? Mas, de qualquer forma, esse é o posicionamento do STJ, ok? Outra questão importante envolvendo o efeito devolutivo é o seguinte: veda-se o reexame de prova, certo? Agora, é possível a interposição de recurso especial para o controle de regra do direito probatório. Eu explico. Se o acordo violar uma regra do direito probatório, isso é uma questão de direito. Exemplo, o juiz que admitiu uma prova ilícita, o juiz que não aplicou o critério de valoração da prova do CPC, que está lá no artigo 131, lembra? Da persuasão racional, do livre convencimento, o motivado. Lembra desse critério? Então, coloca assim: é possível a interposição de RESP e RE para o controle da regra do direito probatório. Ok? Alguma dúvida tem? Isso não é uma questão de fato, isso é uma questão de direito. Coloca assim, efeito suspensivo. Senhores, segundo o artigo 542, parágrafo 2º, o RE e o RESP não têm efeito suspensivo, apenas efeito devolutivo. 542, parágrafo 2º. Pegaram? Segundo o dispositivo, recurso especial extraordinário não tem efeito suspensivo, apenas devolutivo. Deu para entender, senhores? Tá, e eu estou desesperado, estou sendo executado provisoriamente. Mas já interpus o meu RESP ou RE. O que fazer para atribuir efeito suspensivo ao meu recurso especial ou extraordinário? Entenderam onde quero chegar? Então, é só os senhores colocar um tópico assim: mecanismo para atribuição de efeito suspensivo. Traço.
O ajuizamento de uma cautelar inominada. Ajuizamento de cautelar inominada. Ok?